Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 15 leituras finalizadas no mês de agosto. O mês de agosto foi um mês que me surpreendeu muito em número de leituras, eu não imaginava ler tanto, mas acabei lendo bastante, lendo muita coisa incrível que eu venho hoje comentar com vocês. Lembrando que se vocês gostarem de algum desses livros, o meu link da Amazon tá aqui embaixo, por favor, deem preferência pra ele. Vocês me dão uma pequena comissão comprando por ele e não pagam nada a mais por isso. Agora chega de enrolação e bora falar desses livros, porque esse aqui vai virar quase um curta-metragem se eu não me controlar. E o primeiro livro que eu li esse mês foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, um livro que eu já estava enrolando para ler há bastante tempo, mas que me surpreendeu muito e muito positivamente. E aqui a gente encontra uma obra de realismo mágico, onde a gente vai acompanhar diversas gerações dos Buendia na cidade fictícia de Marcondo. E ao acompanhar essas diversas gerações, como vocês podem ver, são muitas, a gente vai acompanhando a ascensão e a queda desse vilarejo de Marcondo, que vai se misturando a história dessa família. Você começa a acompanhar a história sem saber ao certo aonde ela vai te levar, o que o autor quer te passar, e você vai vendo os ciclos reiniciarem nessa família, o ciclo que é a vida dessas pessoas, e quando você vai acompanhando esses ciclos, tudo começa a fazer sentido e assim, é sensacional. E aí você vai acompanhando, vai começando a perceber esses ciclos, vai entendendo o que o autor quer te passar, e aí chega no final, e quando chega no final faz um boom na cabeça, sabe? Foi um dos melhores finais de livros que eu já li, eu acho que a leitura teria valido só por esse final, sinceramente, porque é sensacional. E assim, incrível, gente. Comecei o mês muito bem, gostei demais da leitura. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura que flui muito assim, é uma leitura mais lenta, você tem que ir entendendo, você tem que ir acompanhando tudo que vai surgindo. Em alguns momentos podem ser confusa, porque o nome dos personagens muitas vezes é o mesmo, então você vai ter que ir acompanhando as gerações, mas vale cada página, é sensacional, assim, gostei demais, recomendo muito. E aí logo depois eu criei uma leitura mais simples, mais pra relaxar mesmo, e eu acabei pegando Uma Noiva Rebelde, o último livro dos Rockesby da série da Julia Quinn. Aqui a gente vai ter a história da Georgiana George Bridgerton, que nunca foi avessa a ideia de se casar, no entanto ela esperava fazê-lo por amor. Só que ela acaba caindo numa enrascada e tá com a reputação comprometida e quase prestes a ter que se casar com um salafrário, um golpista, porque ele arruinou a reputação dela. E aí temos o Nicholas Roxby, que é chamado para casa pelo pai, para que ele possa se casar com a George e salvar a reputação da moça. Ele conhece a George desde sempre, a família dos dois é muito unida, no entanto ele nunca pensou em se casar com ela. Mas vendo tudo o que pode acontecer e as consequências, né, dessa reputação arruinada dela, ele acaba aceitando se casar com a moça e faz com que ela aceite se casar com ele também, porque até então ela tava alheia a esse plano. E aí a gente vai ter esses dois personagens cheios de personalidade se unindo, né, começando a descobrir um sentimento ali entre eles, mas sem saber se é amor ou não, e começando a desenvolver esse sentimento logo depois de estarem casados e começando a se conhecer de verdade, começando a conhecer os anseios, os sonhos, os temores um do outro, assim. E, gente, esse livro tinha tudo pra ser perfeito, sério, tinha tudo pra ser perfeito, mas não foi. Um ponto extremamente positivo desse livro é o fanservice que ele faz. Ele traz o Edmund e a Violet, né, e os três primeiros meninos, né, o Anthony, o Benedict e o Colin. E, gente, essas partes são maravilhosas quando eles aparecem, sabe? É logo no início do livro, você já fica assim... Quero. Inclusive comentei sobre no Instagram, né, e se você não me segue no Instagram vai lá seguir, porque eu estou sempre comentando minhas leituras. E assim, nesse ponto eu já estava entusiasmadíssima e, sabe, pensando assim, vai ser o melhor livro da série. No entanto, a Tami do meu epílogo até me falou que ela sentiu que o livro termina quando ele tá começando. E foi exatamente o que eu senti, sabe? Quando o romance realmente estava engatando e você estava envolvido pelos dois, o livro acaba. E isso me deixou um pouco triste, porque a história foi bonitinha, foi gostosa de acompanhar, mas não foi marcante e nem me envolveu por completo igual os outros livros, entendeu? Então assim, foi uma boa leitura, recomendo pra quem já tá lendo a série, recomendo que termine. Não é um livro ruim, mas também não é maravilhoso. Aí, gente, logo depois foi a vez de Edward Cullen, né, em Sol da Meia-Noite. Não vou falar de novo sobre esse livro, porque já tem muitos livros pra comentar aqui. Então, assim, saibam que tem vlog de leitura, se você quiser saber o que eu achei deste livro, tá aqui nos cards. Mas já adianto que amei muito e que vocês vão ter que ir lá no vídeo pra conferir, pra entender essa quantidade de marcação.
E aí logo depois eu resolvi pegar mais um dos títulos dos romances de hoje da editora Arqueiro, que eu sou apaixonada demais por eles, e resolvi pegar A Adorável Loja de Chocolates de Paris, da Jenny Colgan, que é a minha queridinha desse selo aqui. Aqui a gente vai ter a história da Anna Trent. A gente já começa o livro com ela sofrendo um acidente de trabalho na fábrica de chocolates que ela trabalha. E ela vai acabar ficando uma temporada aí no hospital e vai reencontrar a Claire, a professora dela de francês dos tempos de escola. E as duas começam a conversar, começam a conviver ali no hospital. E pra passar o tempo, a Claire começa a dar aulas de francês de novo pra Anna. Acontece que com esse acidente, a Anna recebe uma indenização ínfima e é mandada embora. E ela precisa tomar um novo rumo na vida dela. Então o que a Claire faz? Sabendo que ela trabalhava em uma loja de chocolates, ela envia uma carta para um amigo que tem uma loja de chocolates em Paris e pede para que ele arranje um emprego para Anna. Ele vai arranjar esse emprego, então a Anna parte em direção a Paris, uma coisa que ela não imaginava, para viver uma nova vida, para viver uma nova experiência e para trabalhar lá. E essa é a premissa desse livro, então a gente vai acompanhar aqui duas histórias em paralelo. A história da Anna no presente, tentando trabalhar nessa fábrica, tentando entender como tudo funciona. E a história da Claire, que também, quando mais nova, foi para Paris para viver uma nova experiência, para ter uma vivência em um intercâmbio, né, como au pair. E é onde ela conheceu o Thierry, que é o dono dessa loja de chocolates. Eles tiveram um amor, um romance, né? Então a gente vai acompanhar todas essas duas histórias que vão se entrelaçando até chegar no final, assim, de aquecer e partir o coração ao mesmo tempo, entendeu? É um livro, assim, maravilhoso. É como se você estivesse vivendo aquelas experiências com a personagem, de tão bem escrito, de tão bem ambientado que é. E, assim, as duas histórias são maravilhosas, tanto o que tá acontecendo no presente quanto o passado da Claire, sabe? É tudo muito incrível. Eu recomendo demais esse livro, gente, sério. É muito bom mesmo. E aí, logo depois, eu peguei um livro pra ler, que tá parado, ó. E toda tag que eu faço, toda vez que eu respondo, o livro que tá parado há mais tempo na minha estante é O Tempo Entre Costuras que aparece. Então, finalmente eu li O Tempo Entre Costuras e, assim, gente, amei a leitura. E aqui a gente tem um romance que se passa entre a Guerra Civil Espanhola e o início da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai acompanhar a Cira Quiroga, que é uma moça que é uma costureira há muito tempo, ela costura com a mãe, e ela vai conhecer um homem que vai mexer com a cabeça dela, ele chama Ramiro. Ela termina um noivado, ela parte em uma nova aventura com esse homem, só que ela não imaginava que a vida dela ia virar de cabeça pra baixo, que ela ia se meter em muita confusão e que ela teria que reconstruir a sua vida no Marrocos. Pois é, em outro país, com tudo novo, e afundada em dívidas, enfim. E é a partir desse plot que as coisas vão acontecendo na vida dela, e eu não posso falar o que é, porque aí seria spoiler, mas tem muita coisa pra acontecer, coisas improváveis, coisas que vão mudar drasticamente o destino da Cira e que vão nos envolver durante ali essa narrativa da Maria. Esse é um livro que tem muita descrição, então pode ser que não funcione pra todo mundo, mas eu adorei a forma como ele é muito rico historicamente, como você consegue ver muito do que foi a Guerra Civil Espanhola, os efeitos dela na população. E ali, né, o papel da Espanha na Segunda Guerra também, você consegue enxergar bem o que a população queria, o que a população não queria e o que os governantes queriam forçar, sabe? E o livro, pra mim, gente, foi sensacional, sabe? Ele foi cheio de reviravoltas, é uma história, assim, que ela é bem longa, ela se passa durante muitos anos, mas que eu não senti que ela ficou monótona em momento nenhum, sabe? Eu gostei pra caramba desse livro. E eu aproveitei e assisti a série na Netflix também, que tem o mesmo nome, né? E, gente, a série consegue ainda ser melhor que o livro, e isso não é pouca coisa, porque eu realmente gostei bastante do livro, e ela consegue completar os pontos que o livro deixou um pouco em aberto, assim, sabe? E foi sensacional. O final da série foi melhor que o final do livro ainda, então dei uma chance pro livro e dei uma chance pra série, sério. É muito incrível, eu gostei demais. Logo depois foi a vez de finalizar Todo Dia Mesma Noite, da Daniela Arbex, que é um livro que vai narrar, né, a tragédia da Boate Kiss, que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, na madrugada do dia 27, e que ceifou a vida de 242 jovens e deixou 113 feridos. Aqui, através de uma narrativa muito direta e muito necessária, a Daniela Arbex ela vai mostrar como foi para os pais essa madrugada, como foi para os bombeiros, como foram para os socorristas, para os médicos, como é doloroso ver que tantas vidas se perderam por uma tragédia anunciada e que a impunidade ainda reina, sabe? Saber mais sobre alguma dessas pessoas que perderam a vida, sobre a dor dos pais, porque você imagina, mas aqui ela mostra, e mostra de uma maneira muito dura, mas como eu já disse, muito necessária.
É uma coisa assim, de partir o coração, sabe? Esse foi um livro que eu tive pelo menos umas 3 crises de choro lendo. E eu continuei, porque se pra mim tava doendo dessa forma, imagina pras pessoas que estiveram diretamente ligadas a esse crime, né? Porque isso aqui pra mim foi um crime. E, como eu disse, é uma leitura dura, uma leitura muito difícil, mas muito necessária, sabe? É necessário você se lembrar que isso aconteceu, é necessário você se lembrar que os culpados ainda não foram punidos e que essas vidas não podem ter sido em vão, sabe? Que tem que haver punição sim pra esse crime. Eu ainda nem consigo falar direito sobre tudo que esse livro despertou e como doeu ler, sabe? Mas recomendo muito, só já adianto que não é uma leitura fácil. E em seguida foi a vez de ler O Duque que eu Conquistei, que vai trazer a história da Poppy e do Escher, que também é conhecido como Duque do Chicotinho. Pois é, gente. É porque aqui a gente, além de um romance de época, tem uma história com um romance BDSM, BDMS, eu sempre confundo, enfim. Uma relação entre dominado e dominatrix, entendeu? Pra contextualizar vocês, aqui a gente tem a Poppy, que é uma florista, ela tem o sonho de construir o próprio horto, de fazer com que o seu horto seja conhecido. E temos o Escher, que mandou reconstruir uma propriedade que ele tinha, a propriedade do Cal, e vai dar um baile ali, e a irmã dele contrata a Poppy pra fazer a decoração, né? Uma decoração bem diferente, fazer com que tudo seja único e inigualável. A Poppy cobra um preço muito alto, dentre eles levar o horto dela para um outro lugar. E ela vai passar um determinado tempo, um grande tempo na casa deles, né, para poder fazer tudo que a irmã do Escher quer. E os dois vão convivendo, eles vão se aproximando, a atração entre os dois é muito grande. Mas o Escher tem o seu segredo, que ele acha que a Poppy nunca aceitaria. E a gente já sabe o que é, porque é logo no primeiro capítulo. E a Poppy tem os seus receios, ela não quer ser dominada por um homem, sabe? Ela não quer ser propriedade dele, ela não quer que o seu horto pertença a um homem, que ele domine o rumo de sua vida, que ela abre mão de sua liberdade, sabe? No entanto, né, gente, o romance vai rolando ali, coisas vão acontecendo e a gente vai conhecendo o romance entre os dois, a gente vai acompanhando. E assim, a escrita da Scarlett Pickham é sensacional, assim, ela me envolveu muito, tanto que mesmo não curtindo muito a protagonista, eu não conseguia largar o livro, sabe? Mas, como eu já me adiantei, né, a protagonista, gente, pelo amor, sabe? De início eu gostei muito dela, porque ela era uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher que sabia o que queria. No entanto, são tantas idas e vindas nesse relacionamento dos dois, por causa das inseguranças dela e por causa da desconfiança dela e por causa da falta de diálogo que ela não aceita ter também, que eu fui ficando muito cansada. Sério, na 4ª ou 5ª vez que os dois brigaram e ficaram afastados, eu já tava tipo, pelo amor de Deus, gente, termina isso logo, fica junto. E quando ela descobre o segredo dele, foi uma coisa tipo, ah tá, legal, sabe? Que se resolveu tão rápido pelo drama e pelo suspense que se faz antes, que foi um pouco decepcionante, assim, sabe? No entanto, o Escher eu achei um personagem muito interessante, muito bem construído. A escrita, como eu já disse, é sensacional, assim, você não consegue largar o livro. Tem personagens secundários muito interessantes, tem uma história interessante também, uma pegada muito diferente das que a gente está acostumado a encontrar. Então, assim, não foi uma leitura ruim, mas também não foi tudo que eu tava esperando. E logo depois foi a vez de ler o 2º volume de Lady Killers, né, que é uma HQ publicada pela Dark Side, ó, do Joel Jones e Michelle Madsen, que vai continuar trazendo pra gente a história da Josie, a típica dona de casa dos anos 1960, que cuida do lar e dos filhos, mas que nas horas vagas ela não é tão típica assim porque ela é uma assassina de aluguel. Não posso falar muito sobre o livro porque seria um spoiler, né? Afinal é uma continuação, mas gostei demais, o livro continua mantendo o ritmo, né? A HQ, no caso, continua mantendo o ritmo, continua aprendendo e eu quero muito o 3º volume, foi uma ótima leitura. E aí logo depois eu precisava de novo de uma leitura um pouco mais leve, só pra relaxar mesmo. E eu peguei O Conquistado Até Terça, que é o 5º livro da série das Noivas da Semana, Catherine By. Aqui a gente vai ter a história da Jude, que é a irmã do Michael, do personagem do livro anterior, com o Ricky. O Ricky, ele é segurança do Michael, que é um astro de cinema, né? E ex-militar. Os dois ali já têm uma affair há muito tempo. E a Jude vai se mudar para a casa do Michael para poder fazer estágio numa empresa de arquitetura.
E os dois vão acabar se aproximando, eles têm ali aquela relação meio gato e rato, um fica provocando e cutucando o outro, mas eles se gostam muito. E quando eles estão pra ter realmente alguma coisa, a Jude sofre um atentado. E ele vai correr atrás do tempo, assim, vai correr contra o tempo pra tentar entender o que aconteceu com ela, quem queria fazer mal pra ela, se era algum fã do irmão dela, se não era, enfim. E aí, gente, né, que a gente tem aqui um romance super fofo, super envolvente, com uma pitada de mistério. Ele tem um pouco de hot também, mas é bem pouco, então não são cenas que atrapalham, não são cenas tão descritivas. E é aquele tipo de livro assim, né, que você se diverte, que você fica preso e que você termina, tipo, suspirando e amando os dois. Gostei bastante, foi uma ótima leitura e mal posso esperar para ler o próximo livro dessa série. E aí logo depois foi a vez de ler As Cores do Entardecer, da Julie Kibler, que foi um livro que alguns de vocês me falou que era um dos livros favoritos da vida, então resolvi dar uma chance porque ele estava parado aqui na minha estante. Se foi você, me conta aí embaixo, ok? Aqui a gente vai ter uma história que se passa em 2 períodos, um deles na década de 30 nos Estados Unidos e uma das partes mais intolerantes em relação a questões raciais, onde a Isabelle, uma moça branca, vai acabar se apaixonando pelo Robert, um rapaz negro. E no presente a gente tem a Dory, que é uma cabeleireira que luta muito para sustentar os filhos, para criar os filhos sozinha, que tem um relacionamento com essa Isabelle e tá levando a Isabelle pro velório de uma pessoa na cidade natal dela que ela não sabe quem é. Então é por isso que a Isabelle começa a contar essa história pra ela, a história da vida dela, pra que ela entenda o porquê dela tá voltando. E é através dessas 2 narrativas que a gente vai vendo a trama se desenrolar, uma trama muito marcada pelo preconceito racial e entre classes. É uma história muito triste, mas muito bonita também e muito marcante. E ela foi baseada na história da avó da autora, né? Então, assim, não tinha como não trazer uma questão mais pessoal e mais forte pro livro. Eu só não consegui me conectar tanto com a Isabelle em alguns momentos, principalmente do passado, assim, a Isabelle do presente, ela realmente me trouxe mais sentimento, mas no geral, assim, foi uma leitura muito bonita, muito tocante e eu recomendo sim. É uma história necessária. E aí, gente, logo depois eu li este livrinho aqui da Jane Austen, que é Jack e Alice. É um livro muito curto, ó, ele é todo ilustrado. E o que faltava pra ler era só vergonha na cara mesmo. Aqui a gente tem uma história escrita pela Jane Austen adolescente, marcando o humor, né, ácido que ela tinha e as suas críticas à sociedade. Aqui a gente tem personagens sem pé nem cabeça, que são feitos mesmo pra divertir e pra arrancar risadas do leitor. Aqui a gente vai ter uma história que vai tratar de egoísmo, de vaidade, de falta de amor próprio. E como eu já disse, tudo meio sem pé nem cabeça. O Jack mesmo, ele é só mencionado no livro. A Alice é uma beberrona que é totalmente descompensada, assim. E pra quem curte a escrita da autora, pra quem curte a Jane em si, vai achar muito bacana ver essa outra faceta dela mais nova. E assim, parece aquele tipo de peça que eles escreviam pra encenar ou pra ler, pra divertir a família, sabe? Deu vontade até de sentar com os Austens pra ver a Jane Austen narrando isso aqui pra eles e arrancando risada deles, sério. Foi bem gostosinho de ler, eu recomendo pra quem curte a autora. E aí logo depois foi a vez de uma leitura conjunta com a Ana Karina. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer. E nós lemos juntas O Desaparecimento de Stephenie Meyer, do Joel Dicker. E aqui a gente tem um thriller, que é um belo de um calhamaço, né, que vai contar sobre o desaparecimento da Stephenie Meyer, que era uma repórter investigativa, que estava escafunchando um crime que aconteceu em 1994, onde o prefeito e sua família foi assassinado, assim como uma mulher que estava na rua no momento. E ela procura o investigador da época, o Jess, e fala com ele, olha, você condenou o cara errado, não era ele, e vocês deixaram passar determinadas pistas, né? Ele fica com aquilo martelando na cabeça e logo depois que ela fala isso pra ele, ela desaparece e ele vai investigar esse sumiço dela e vai ver que tá tudo interligado. Então ele, o Derek e a Ana, que é uma investigadora também da cidade, eles vão correr contra o tempo pra saber quem é esse assassino, quais foram as motivações dele e impedir que ele haja de novo no novo festival de teatro que vai estar acontecendo na época na cidade. E isso, gente, é só a ponta do iceberg, porque assim, eu vou mostrar pra vocês que, ó, isso tudo aqui são personagens que aparecem na história e que são interligados com a temática central. Mas, em meio a essa temática central, a gente também vai tendo outras coisas que aconteceram na vida desses personagens, que estão todos listados aqui, que de certa forma acabam desembocando nesse crime de 1994, entendeu?
e a gente vai acompanhando esses personagens, vai conhecendo o passado deles, e você vai começando a desconfiar de todo mundo, e depois de ninguém, depois de todo mundo de novo. E eu não descobri quem era o assassino antes do fim, o que é um ponto muito positivo. Os personagens também são muito interessantes, que foi outro ponto muito positivo. A trama é enorme, mas prende, que também foi outro ponto positivo. Mas nem tudo são flores, e eu acho assim que o autor, em determinado momento, estava querendo mais enrolar do que tudo, então o livro podia ter pelo menos umas 100 páginas a menos. E no final, tiveram dois acontecimentos aqui que, não, gente, não desceu, assim. Um romance e uma outra coisa, sabe? Que eu falei, não, querido, não funcionou, não deu certo. E por isso acabei dando 4 estrelas pro livro, mas no geral a gente gostou demais, porque eu e a Ana Karina, a gente teve uma opinião bem parecida a respeito do livro, gostamos muito, mas em alguns pontos ele acabou pecando um pouquinho, sim. Espero ler mais coisas do autor, mas assim, recomendo, sério. Vale muito a pena dar uma chance pro livro. E aí, logo depois, vocês viram, né, no Instagram, se vocês me acompanham por lá, que eu li A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling, que é o primeiro livro da série A Livraria dos Corações Solitários. E, gente, eu particularmente amo histórias que tenham leitores, que se passem em livrarias, que envolvam livrarias, enfim, eu sempre me sinto muito acolhida por esse tipo de livro, e foi o motivo que eu quis ler este livro aqui. Acontece que quando eu comprei um ano atrás, os comentários pra mim foram: esse livro é muito ruim, o personagem principal é intragável, esse personagem principal é um saco. E aí eu fui deixando o livro, né, gente? Um ano, ficou aí parado. E aí eu postei no Instagram que eu ia começar a ler. Aí vocês me mandaram: o personagem principal é um saco, o personagem principal é um bostinha, enfim. E ele realmente é. Aqui a gente vai ter a história da Pose. A Pose, ela é apaixonada por livros, ela é leitora, gente como a gente, e ela herda uma livraria que não tá muito bem das finanças, sabe? E ela resolve que ela vai tocar aquele negócio pra frente, que ela vai salvar a livraria, porque é o que ela sente que deve a Lavínia, que foi a mulher que deixou essa livraria pra ela. E tem o neto dessa senhora, que é o Sebastian, que tá na vida dela desde a infância, e os dois, ele tem uma relação meio de gato e rato, e não se dão lá muito bem, sabe? Então a gente vai ter aqui uma Pose tentando salvar a livraria, demonstrando seu amor pelos livros, enquanto a gente tem um Sebastian enchendo o saco e sendo um mala o tempo todo. Gente, sério, a personagem principal é incrível, os personagens secundários, assim, são muito amorzinhos, me ganharam muito. A autora faz diversas referências a livros da Jane Austen, a livros de romance de época que a gente ama, porque a personagem aqui quer transformar essa livraria numa livraria especializada em romances. E tudo isso tava me ganhando muito, mas aí entrava o Sebastian, eu só queria revirar os olhos e falar: meu filho, melhore. Porque ele calado era um poeta, sério, ele me irritava muito, mas muito, que personagem chato. Então, assim, eu adorei todo o resto, mas o romance em si, não, sabe? Eu acho que ela merecia alguém melhor do que esse mala, porque tem gente que fala: mas ele se redimiu no final. Gente, pra mim ele continuou mesmo chato no final, só que com uma pessoa muito legal do lado dele. Então, assim, né? Enfim. Eu acabei dando 3 estrelas, se eu não me engano, pro livro, porque, como eu disse, tirando ele, o restante todo é muito bom. E eu quero sim ler o segundo livro, que já me falaram que é fantástico, sabe? Então, assim, recomendo. Se você quer ler pela parte do amor aos livros e pela protagonista e pelos outros personagens, sim. Se for pelo romance em si, talvez nem tanto, sabe? Mas eu vou continuar a série e vou comentando com vocês. E aí, minha penúltima leitura do mês foi BTK, Máscara da Maldade. É escrito pelo Dennis Lyon Hayder, Roy Wenzel, Tim Porter, Rusty Lavina e Ellie Kelly. E foi uma leitura coletiva com meu marido, né? Uma leitura conjunta, onde ele foi estabelecendo o ritmo de leitura e eu fui acompanhando, né? Porque se deixasse por mim, eu ia ler o livro inteiro de uma vez e não ia ser uma leitura conjunta. E, gente, foi uma experiência maravilhosa, assim. Apesar do livro ser muito pesado, né? Enfim, foi muito bom poder ir comentando ponto a ponto, poder ir discutindo a leitura. Foi muito enriquecedora, assim, a experiência, e espero que ele tope fazer isso mais vezes, entendeu? E aqui a gente vai ter um dossiê sobre o caso do BTK, o Dennis Rader, né, que foi um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. A perseguição ao BTK durou mais de 30 anos. E a gente vai acompanhando aqui os pensamentos desse homem, né, do Dennis Rader, a forma como ele escolhia suas vítimas, o modus operandi, a forma cruel como tudo acontecia, e a perseguição meio gato e rato ali com a polícia, o joguinho que ele fez com a polícia até ser capturado.
E temos também a visão dos policiais, tudo que eles passaram na época investigando esse crime, a forma como esse crime afetou inclusive a família deles, a vida pessoal deles, aquele sentimento que eles tinham de que talvez nunca fossem conseguir capturar aquele homem sádico. E é muito interessante, de verdade, assim. É o tipo de livro que não funciona pra todo mundo, porque é um livro muito pesado. É um livro que contém descrições, assim, de tortura e não é pra todo mundo realmente. Mas pra quem curte esse tipo de crime scene, que curte não, né, mas que se interessa, que é curioso sobre o tema, vale a pena, sim. É um livro bom nesse aspecto. E eu só tenho uma ressalva em relação a essa edição do Dark Side, que eu acho que precisava passar por uma nova revisão. Porque a gente contou pelo menos uns 7 erros, assim, na hora de revisar, que é de tradução também, não de tradução, mas de concordância, sabe? Que pra mim, assim, eu lia, eu via que era uma coisa, assim, de revisão, que acabou passando batido, mas que meu esposo, por exemplo, se incomodou. Então pode incomodar outras pessoas também, sabe? Mas pra quem curte esse estilo de leitura, recomendo muito. É uma leitura bem completa, assim, sobre o dossiê, né, do BTK. E aí, nos 45 do segundo tempo, eu fiz a minha última leitura do mês, que foi a 15ª, que foi Dom Casmurro em quadrinhos. Se você acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu adoro Dom Casmurro. É o meu livro clássico nacional favorito. E talvez eu não tenha panfletado ele tanto quanto eu deveria aqui nesse canal atualmente. Mas aí eu vi essa adaptação em quadrinhos, eu gosto muito de adaptações em quadrinhos de livros, né, enfim. E achei que seria interessante dar uma chance, acabei comprando, no entanto me decepcionou bastante. Eu não curto muito os traços dessa HQ, mas isso é uma coisa muito pessoal, porque eu não gosto muito, mas você pode adorar e tudo bem. Só que o que eu realmente não gostei nessa HQ é que eu achei que, primeiro, tirou muito da profundidade dos personagens do Machado, que é uma coisa que não é legal. Não é porque é uma HQ que tem que tirar a profundidade dos personagens, tem N exemplos que mudam isso aí. Segundo ponto, eu acho que partes muito importantes da história foram tiradas, e isso também é uma coisa complicada, porque pode se tornar até uma obra confusa pra quem já leu Dom Casmurro, quem dirá que não leu e vai ler só essa HQ, entendeu? Pra conhecer a mesma obra. Então, assim, li, não curti muito, mas também não recomendo muito, principalmente se você não leu Dom Casmurro ainda, não comece por aqui, porque não vai dar bom, não. Mas pode ser que algumas pessoas gostem, então eu deixo em aberto aí pra quem quiser tirar suas próprias conclusões, né? Mas pra mim não funcionou muito bem, não. E bem, pessoal, esses foram os 15 livros lidos nesse mês. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se gostaram, se não gostaram, qual foi a melhor leitura do mês também pra vocês, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.